Evangelho segundo João, capítulo 7. Depois destas coisas, Jesus permaneceu na Galileia, pois não desejava andar pela Judéia, porque ali já havia quem procurasse matá-lo. Crescia a oposição contra ele, e a tensão entre o povo e as autoridades tornava-se cada vez mais evidente. Estava próxima a festa dos tabernáculos, uma celebração importante em Jerusalém. Seus irmãos lhe disseram que fosse para a Judeia e se manifestasse publicamente. Sugeriram que ninguém realiza obras em segredo quando deseja ser conhecido, mas nem mesmo seus irmãos criam plenamente nele. Jesus respondeu que o seu tempo ainda não havia chegado. Disse que o mundo não os odiava, mas o odiava, porque ele testemunhava que as obras do mundo eram más. Por isso, não subiria naquele momento de forma pública. Depois que seus irmãos partiram, ele também subiu à festa, mas não abertamente. Foi de maneira discreta. Durante a festa, muitos falavam dele entre si. Alguns diziam que era bom, outros afirmavam que enganava o povo. No entanto, ninguém falava livremente por medo das autoridades. No meio da celebração, Jesus entrou no templo e começou a ensinar. Seus ouvintes ficaram admirados e perguntavam como ele possuía tal conhecimento sem ter estudado nas escolas rabínicas. Ele declarou que sua doutrina vinha daquele que o enviou. Disse que quem quisesse fazer a vontade de Deus entenderia se seu ensino era verdadeiro. Explicou que não buscava a própria glória, mas a glória daquele que o enviara. Também confrontou a hipocrisia dos que o julgavam por curar no sábado, lembrando que eles mesmos realizavam práticas permitidas pela lei nesse dia. Chamou-os a julgar com justiça e não segundo as aparências. Alguns em Jerusalém começaram a questionar: não era este aquele que procuravam matar? Como então falava abertamente? Perguntavam-se se as autoridades teriam reconhecido que ele era o Cristo. Mas outros duvidavam, argumentando que sabiam de onde ele vinha, enquanto acreditavam que quando o Cristo viesse, ninguém saberia sua origem. Então Jesus clamou no templo que conheciam sua origem terrena, mas não conheciam aquele que o enviou. Declarou que viera do Pai e que o conhecia verdadeiramente. Tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque ainda não era chegada a sua hora. Muitos do povo creram nele, dizendo que o Cristo, quando viesse, não faria mais sinais do que aqueles que ele realizava. Os fariseus ouviram os murmúrios da multidão e enviaram guardas para prendê-lo. Então Jesus disse que estaria com eles apenas por pouco tempo, e depois iria para aquele que o enviara. Advertiu que o buscariam e não o encontrariam. As pessoas se perguntavam para onde ele iria e o que significavam suas palavras. No último e grande dia da festa, Jesus levantou a voz e proclamou que se alguém tivesse sede, deveria ir a ele e beber. Afirmou que quem cresce nele teria dentro de si rios de água viva. Ele falava do Espírito que seria concedido aos que crescem. Ainda não havia sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Alguns, ouvindo essas palavras, disseram que ele era verdadeiramente o profeta. Outros afirmavam que era o Cristo. Mas havia também os que questionavam, dizendo que o Cristo não poderia vir da Galileia. Assim surgiu divisão entre o povo. Uns desejavam prendê-lo, outros criam nele. Quando os guardas voltaram sem trazê-lo, foram questionados pelos líderes religiosos. Eles responderam que jamais alguém havia falado como aquele homem. Os fariseus os repreenderam e acusaram o povo de ignorância. Nicodemos, aquele que antes fora falar com Jesus à noite, perguntou se a lei permitia julgar alguém sem primeiro ouvi-lo. Mesmo assim, a incredulidade prevaleceu entre muitos. Cada um voltou para sua casa, enquanto a tensão permanecia crescente, e o nome de Jesus continuava a dividir opiniões entre o povo.